No tempo de Jesus, as pessoas não conseguiam entender o que ele falava. Muitos tinham certeza que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, porque as coisas que ele dizia, isso disse os soldados romanos, quando foram prender Jesus. Ninguém nunca falou como este homem. Está no Evangelho, nos Evangelhos, ok? E mas muitas, na maioria das pessoas, não conseguiam entender quem Jesus de fato era. E as coisas que Jesus tratava, o assunto, como ele tratava, muitas das vezes as pessoas não entendiam. As pessoas eram, muitas das vezes, cegas espiritualmente. Nos dias de hoje, muitas das vezes, as pessoas não conseguem entender também. As pessoas estão, muitas vezes, cegas espiritualmente. E até mesmo aquelas, muitas das vezes, que leem a Bíblia. Por isso, precisamos prestar muita atenção, orar muito a Deus, para a gente estudar a palavra de Deus, para que a gente possa entender o que Deus está falando. Veja o que aconteceu em um diálogo em Jesus com as pessoas, os religiosos, os judeus, os religiosos da sua época. João 8, a minha Bíblia está aberta aqui em João 8, 32. Veja o que é dito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou essas palavras, olha o que os judeus responderam. Respondeu-lhe os judeus: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como os dizes tu, sereis livres? Jesus havia dito a eles que se eles verdadeiramente, no versículo 31, depois dito essas coisas, muitos creram nele. João 8, versículo 30. Disse-lhe, pois, Jesus, no versículo 31 de João 8, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E as pessoas diziam assim: nós somos descendentes de Abraão. Os judeus são descendentes de Abraão, como o próprio Cristo também era, segundo a linhagem sanguínea, ok? Todos descendentes de Abraão. E eles acreditavam, por ser descendente de Abraão, eles acreditavam que já estavam salvos, não precisavam de mais nada. Só que eles eram descendentes de Abraão, mas não praticavam as obras de Abraão. Sabe, não basta você ser de uma igreja, não basta sermos de uma igreja, precisamos ser igreja, precisamos praticar a palavra de Deus, aplicar ela à nossa vida. E eles diziam que não era escravo, que eles eram descendentes de Abraão. E eles disseram assim: como você fica dizendo que seremos livres, se nós conhecermos a verdade? E Jesus replicou, João 8,34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. As pessoas não conseguiam entender que cometer pecado tornavam ela escrava. Jesus veio libertar as pessoas, libertar o ser humano do pecado. Do pecado. Independente de que linhagem você seja, você é pecador. E você precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Todo ser humano na raça na face da terra precisa de Jesus. Independente de cor, raça ou etnia. Todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. E Jesus disse: vocês, e conhecendo a verdade, vocês serão libertos. Conhecendo a verdade, vocês serão libertos. E a verdade estava bem diante deles, e eles não conheciam a verdade. Você conhece a verdade? Independente de qualquer igreja que você seja, se você não conhecer a verdade, você não está liberto ainda. Quem só conhece a verdade, quem tem um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus. Essas pessoas estavam bem diante de Jesus e elas não conseguiam entender quem Jesus era. Não conseguiam entender quem Jesus era.
Elas estavam no templo, na sinagoga judaica, dia após dia. Jesus também estava ali. Mas elas não conseguiam conhecer Jesus. E Jesus, em João 5,39, ele disse assim, olha, João 5, versículo 39, estou abrindo a minha Bíblia aqui, ele diz assim, ó, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, aquelas pessoas não examinavam as Escrituras de fato para saber quem Jesus era. Você tem examinado as Escrituras Sagradas para saber quem Jesus é de fato? Você sabe que tem pessoas que servem a Deus, ao Deus do céu, Deus verdadeiro, conforme está revelado na palavra. Mas tem muitos cristãos, muitos cristãos que servem a Deus segundo o Deus que ele criou na sua própria mente. Entende? Então o Deus que ele serve é um Deus segundo o seu próprio estômago, como a Bíblia diz. Segundo o seu próprio ego, segundo o seu próprio eu. É um Deus que está na imaginação dele. Mas, que era o caso desses judeus aqui. Que era o caso dos judeus. Que esperavam o Messias segundo a imaginação deles. Estou colocando a mensagem dentro do contexto deles. Eles não conheciam a Jesus. Ah, meu amigo, quantas pessoas estão envolvidas tanto com religião, mas não com o Deus da religião. Não estão envolvidos com religiões, com igreja, com pastores, com padres, com bispos, com apóstolos, mas não estão envolvidos com a palavra de Deus. Elas não têm compromisso com a palavra de Deus, são batizadas, e às vezes muitos anos, mas não têm compromisso com a palavra de Deus. E Jesus disse assim, olha, vocês conhecendo a verdade, vocês vão ser libertos pela verdade. E no Salmo 119, eu já disse isso em outro vídeo, versículo 142, diz que a lei é a própria verdade. E no Salmo, aqui em João 8, João 17, melhor dizendo, João 8 não, 17, diz assim, ó, versículo 17 de João 17, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Uma das 5 colunas da verdade é a palavra de Deus, ok? Fiz isso num outro estudo, tá bom? As 5 colunas da verdade. A coluna da verdade, uma das 5 colunas é a palavra de Deus, que é a última coluna das 5 colunas da verdade. Então, as pessoas não conheciam a Jesus que eles diziam seguir. No tempo de Jesus, as pessoas não conheciam a palavra de Deus. Elas estavam cegas espiritualmente. É tanto que elas não acreditaram, muitos dos judeus não creram que Jesus é o Messias. Sabia que tem pessoas que esperam Jesus até hoje, o judaísmo? Muitas seitas do judaísmo esperam Jesus até hoje. Pois é, não reconheceram o Messias, não creram nele e não reconhecem até hoje. Então, meu amigo, você conhece a Jesus? Você teve uma experiência com Jesus? Ou será que você ainda está precisando conhecer a verdade? Conhecer a verdade. Meu amigo, minha amiga, busque conhecer a Jesus. Busquemos conhecer a Jesus cada vez mais. Conhecereis a verdade de Jesus e ela vos libertará. Somente pode ser liberto de todo tipo de mentira, de todo tipo de mal, quem conhece a Jesus, quem conhece a sua palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Terminando esse áudio, eu queria que você se perguntasse, eu conheço a Jesus de fato? Será que eu estou servindo a Jesus ou estou servindo uma igreja? Será que eu estou servindo a Jesus ou estou servindo a uma instituição religiosa, a um padre, a um clero, a um pastor? A quem eu estou servindo? Fica essa reflexão para mim e para você. Nosso desejo, o meu desejo, o desejo de Deus é que nós possamos servir, conhecer a Jesus, sermos libertos da verdade, libertos pela verdade, né? E libertos para a verdade também, para servir a verdade, servir somente Jesus Cristo, tá bom?
Não podemos servir a igreja, a credos, a costumes, a tradições, mas servir somente ao Senhor Jesus Cristo. Servos de Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fique na paz com Cristo.